Olá, pessoal. O meu nome é Priscila, eu sou professora da disciplina Projeto de Integração de Curso 1 e hoje vamos dar continuidade à nossa unidade 2, que tem como tema reflexão e consolidação da trajetória formativa. Para isso, nós temos 3 assuntos principais para abordarmos nesse resumo, que é a construção do relatório de formação, a elaboração do memorial reflexivo e a revisão das etapas do processo. Lembrando, né, que essa reflexão formativa, ela é um processo essencial para o aprendizado de vocês e nos permite, né, analisar para o nosso próprio desenvolvimento, identificar e traçar também estratégias para que a gente possa superar, né, os nossos desafios, para que esse processo permita também uma autoavaliação e de forma com que também incentive a nossa autonomia e também a responsabilidade na aprendizagem e que possa contribuir também nas nossas práticas pedagógicas. E ao longo do nosso curso, né, essa reflexão, ela vai nos ajudar a compreender as nossas conquistas, mas também as nossas limitações, tornando, né, ao longo desse curso, em aprendizado, né, bastante significativo. Vamos então, né, para o nosso primeiro tópico, que é a construção do relatório de formação. Bem como eu disse, né, na nossa unidade 1, o nosso relatório de formação, né, vocês irão construir, né, ao longo desses 3 encontros, né, dessas 3 disciplinas que nós teremos, né, que é o PIC 1, que é este momento, o PIC 2 e o PIC 3. Então, o relatório de formação, ele é uma junção dos planos de formação, tá? Que vai ali, né, culminar na construção do relatório de formação, né, no chamado TCC, tá? E esse relatório de formação que vocês vão fazer ao final vai permitir exatamente vocês sistematizar aí as experiências acadêmicas, as experiências profissionais, né? Sistematizando os aprendizados, os desafios, e vai permitir também, né, reflexões, né? Vocês vão conseguir ali colocar alguns elementos essenciais, fazer conexões entre teoria, prática, também ali deixar, né, colocar ali qual foi o caminho, qual foi a trajetória profissional que vocês traçaram, né, ao longo desse percurso, né? Então, esse documento, que é uma construção, né, ele é essencial para poder consolidar os nossos conhecimentos, né, e para poder, inclusive, planejar os próximos passos, né? Então, por isso que a gente precisa, né? Então, tanto as disciplinas do núcleo comum, mas também esses momentos de consolidação, unindo a teoria e a prática de vocês, tá? No nosso segundo tópico, que é a elaboração do memorial, né, de reflexão, então esse memorial, inclusive o nosso PPC, ele incentiva vocês a fazer, né, esse resgate desde o primeiro momento, né, em todas as disciplinas, então vocês registrarem isso, ou manual, ou às vezes em algum documento digital. Então, vocês resgatarem essas vivências, registrarem isso durante toda a trajetória formativa de vocês, com o intuito exatamente de promover uma análise crítica desse processo que vocês estão vivenciando, né? Então, é super importante essa evolução, né? Esse aprendizado aí durante esse processo, tá? Os principais elementos, né, que a gente tem aí, então, assim, é os desafios, é a superação, a conexão entre teoria e prática, né? Também aí esse percurso formativo, essa análise crítica que é super importante. Então, esse documento, né, esse memorial, ele é essencial para o desenvolvimento da identidade acadêmica e profissional de vocês. Então, ele permite compreender a evolução do estudante.
Então, não deixem de registrar, né, no memorial, seja ele digital, seja ele manual, tá? Mas as percepções que vocês vão tendo ao longo dessa trajetória é super importante. As descobertas, né? Então, não deixem de registrar aí, né, todo esse percurso de vocês, tá? O último tópico de hoje, né, da nossa unidade 2, é uma revisão aí dessas etapas desse processo, né? Então a gente destaca, né, a importância dessa revisão. Então, assim, dentre, né, os objetivos, as atividades realizadas, os aprendizados adquiridos, principalmente por meio aí desse registro, desse memorial, né? Então a importância desse resgate, né? Então, nos permitir revisar essas etapas. E essa revisão, não necessariamente a gente precisa fazer ela apenas quando a gente chega ao final de um percurso, tá? Então, a revisão, ela pode e deve ser feita ao longo desse caminho. E quais aspectos que a gente pode revisar, tá? Planejamento, tanto inicial, durante a execução dele, né? A conexão, então, a teoria e a prática, faz sentido? Né? Os desafios, as superações que eu estou tendo, né? O que de repente no início era algo ali impossível para mim, como eu estou superando isso, né? Quais os pontos de melhoria, quais os pontos que eu ainda posso, né, superar, que eu ainda tenho ainda, né, para poder galgar, né? Isso é super importante. E o impacto, né, que isso vai ter na minha formação. Né? Então, todos nós temos um ponto a melhorar, todos nós temos aí algo aí para poder aprimorar, né? Seja na questão aí de desenvolvimento pessoal ou profissional, né? Que é isso que a gente busca. Estamos aqui para isso. Então, convido vocês para a gente poder fazer aí uma revisão, né, da nossa unidade 2, que vai acontecer na aula do dia 14 de março. Aguardo vocês. Até mais.